Essa exposição, Chá, o viaduto, algumas histórias, que está aqui em cartaz na Chácara Lane, surgiu de um pedaço de uma pesquisa acadêmica sobre um dos projetos do viaduto do Chá. Para entender relativamente essa trajetória desse equipamento urbano tão importante para a cidade de São Paulo. Desde o primeiro projeto do Jules Martin, inaugurado em 1892, até o viaduto que foi construído na década de 30, a partir de um concurso de 1934, cujo vencedor foi Elisário Baiana. Começa assim. Mas depois eu comecei a refletir mais e a entender o viaduto não só como uma rua elevada, vamos pensar assim, o que liga o velho com o novo, essa ligação confortável, mas também as outras imbricações que ele vai ter, a afetividade que se tem com ele. Primeiro, de ser um cartão postal para a cidade de São Paulo, pelo menos a partir dos anos 30. Até os anos 60, quando todo o seu entorno é reconfigurado, mas também as ações humanas que ali aconteciam. Para mim isso era muito importante, ou mais importante que o viaduto em si. Então, por exemplo, as atividades cívicas que aconteceram nele desde a primeira fundação, as pessoas que param lá para vender serviços, para adivinhar sorte, para comercializar, os que moram sobre ele em algumas fases da vida, infelizmente, e os que cometem atentados contra a própria vida. Isso acontece com o viaduto do Chá desde a sua inauguração. Então eu comecei a pensar mais nas questões humanas do viaduto e como ele se relacionava com a cidade. Como a cidade ela não é só equipamento urbano, mas ela só existe na relação, ela só existe socialmente. Bom, a exposição ela foi organizada em alguns núcleos. O primeiro eu acho que é um núcleo de fotografias, que é bastante importante dentro da coleção da cidade e contou também com algumas outras fotografias, principalmente do Instituto Moreira Salles. Cartões postais dessa memória afetiva da cidade, de você da sua viagem é aquilo que você passa para o outro, estive aqui, esse lugar é bonito, então a gente pensou também dessa afetividade do postal, que é uma fotografia, mas é uma fotografia que circula muito mais pela cidade do que apenas os registros fotográficos. Um outro núcleo é o que dá início à exposição, que são os projetos que nós localizamos, né? Desde o projeto de 1892, uma estrutura desse projeto, é apenas um desenho muito esquemático desse viaduto de 1892, que na época era o máximo que se podia fazer, porque é uma estrutura metálica, e alguns dos projetos que foram apresentados para o concurso de 1934, em especial do Flávio de Carvalho, a aquarela do Flávio de Carvalho, uma parte do projeto do Rino Leve, que ficou em segundo lugar, e duas pranchas do projeto do Elisário Baiana, que é quem vence o concurso. Na sala contígua a essa dos projetos, nós temos 3 grandes fotografias que vão mostrar como foi essa transição desse primeiro projeto em estrutura metálica, contemporânea à Torre Eiffel, e que no dia da abertura uma multidão invade. A cidade de São Paulo tinha mais ou menos 65 mil habitantes em 1892 e a gente tem a impressão por uma das fotografias que todos eles foram na inauguração, num dia de chuva, com autoridades, com fogos, com flores. Uma foto que é muito interessante, que é a questão dos 2 viadutos ao mesmo tempo coexistirem, né? Porque enquanto o segundo viaduto, o da década de 30, estava sendo construído, o primeiro teve que continuar funcionando. E essa inauguração do segundo viaduto, ela passa em brancas nuvens na cidade. A cidade já tem 1 milhão de habitantes em 1938, mas não há um dia de comemoração. Ele é aberto, o trânsito começa a passar nele e naquele mesmo dia o primeiro viaduto é desmontado. E uma terceira foto dessa sala traz uma mesma vista, só com o segundo viaduto e essa nova organização do espaço. Nós temos também 3 depoimentos de outros pesquisadores que se debruçaram sobre o viaduto. A Fraia Freze, que vai falar sobre o corpo no viaduto, desde a sua inauguração. Como esse corpo se comporta. Às vezes o corpo, ele segue as normas, mas às vezes ele é rebelde. O viaduto, quando foi inaugurado, se cobrava um pedágio. As pessoas tentavam sempre burlar o pedágio.
como se burlava o pedágio, as brigas de amor, enfim, os autocídios, enfim. Esse é um tema que ela vai estudar bastante no século XIX, virada do século XIX para o XX. A professora Regina Meyer vai falar do conceito de urbanismo e como o viaduto foi importante para essa formação de cidade. Porque cidade não é só prédio. Cidade é muito mais que isso, como esse complexo urbano se forma ao redor desse viaduto e como o viaduto organiza a parte central da cidade. E por fim, o professor Ricardo Marques de Azevedo, ele vai discorrer sobre a importância da topografia para São Paulo e do viaduto como esse espaço que une a colina histórica com o Centro Novo e esse crescimento via oeste. No segundo andar da Chácara Lane, nós vamos ter de fato as intervenções artísticas. Então, primeiro algumas fotos sobre fotos artísticas da Alice Bril, do Juca Ferreira, sobre os fazeres no viaduto, então, desde uma vendedora, os automóveis sobre o viaduto e essas tentativas de acabar com a própria vida. Nós temos aí também os núcleos isolados dos artistas convidados. O Paulo von Poser, que trabalha há muitos anos, não só com viaduto, mas com o Vale do Anhangabaú e como esse centro, como você observa e desenha o centro, representa do alto e também da visão do pedestre, ir lá e desenhar. Foi uma oportunidade de repensar a minha relação com esse lugar da cidade e o sentido de flutuação que o viaduto propôs para a cidade. Ele conecta dois tempos. É uma cidade que olha para o Parque Dom Pedro e uma cidade que olha para a Praça da República. Interessante esse sentido e essa verticalização que está nessa travessia. Então a cidade toda se elevou. E essa vivência também do viaduto como um espaço de mirador, de belvedere, né? O Anhangabaú é uma espécie de sala de estar da cidade. Você sente uma intimidade, você vê o viaduto Santa Efigênia, você olha para a Praça da Bandeira. Claro, houveram perdas nesse tempo, né? Mas ainda hoje você atravessar o viaduto do Chá é uma experiência surpreendente para turistas ou mesmo no dia a dia das pessoas. Inclusive como sala de aula, né? Talvez dessa sala, que recupera trabalhos de épocas diferentes, essa mão, trabalho onde eu sinto muito essa intenção de intimidade e mais, como experiência do coletivo, o trabalho feito em conjunto com os estudantes da escola da cidade, observando numa tarde o viaduto e um pouco participando com quem estava por ali, os skatistas, os moradores de rua, os coletores que vieram conversar com a gente. Eu acho que essa é uma síntese da própria proposta da exposição. Eu acho que talvez seja o trabalho mais autêntico, como uma fala do viaduto, anônima, desse espaço, né? O desenho coletivo ele acontece de uma maneira orgânica, quer dizer, a dimensão é uma decisão coletiva. Muitas vezes a ideia não é você trabalhar no seu cantinho, é você se afastar e poder dialogar graficamente com quem está produzindo a imagem. Então, ela não tem uma expectativa, por outro lado, ela te liberta para você abandonar o seu traço, né? Você se sente muito apto a colaborar e, ao mesmo tempo, entregar o seu gesto para que alguém venha participar também. Eu acho que a grande qualidade do desenho coletivo é o estranhamento. Essa dificuldade de você se reconhecer, mas, ao mesmo tempo, ele é tão poderoso. Por isso, né? Ter que se render à voz de todo mundo, né? De todos que estavam ali, inclusive de quem não estava envolvido, né? Do cachorro que passa por cima, por exemplo, né?
Eu acho que a ação gráfica, primeiro, ela é sempre coletiva. Você está sempre inserido dentro de um contexto de busca de comunicação, de síntese e de indignação. Eu acho que não existe nenhum desenho que olha para a cidade sem críticas, sem se indignar. Apesar do encanto, apesar do amor, o desenho ele olha além, né, da paisagem. Então, existe algo que o desenho revela que a fotografia, por exemplo, não revela. Não menospreze a capacidade do desenho falar coisas que uma imagem fotográfica não fala. A escolha do ponto de vista e os porquês que estão envolvidos nessa escolha, ou mesmo a tua presença física, é um ato de defesa do espaço público, por exemplo, como um espaço necessário, né, para a vida das pessoas, como são necessários os parques, né? Eu olho para a cidade como um lugar de parques. Eu olho para a cidade o tempo inteiro como espaços de futuros parques, né? Eu tenho certeza disso. Meus desenhos, acho que só olham nesse sentido, né? Espaços vazios e espaços de perspectiva, né? Ampla, como é o que propõe a travessia do Anhangabaú. Eu acho que eu sinto um amor assim meio mágico com a cidade, uma espécie de encanto. Eu acho que São Paulo é elétrica. É uma cidade elétrica, ela te impulsiona. Então eu sinto que é uma cidade que está numa dinâmica violenta. Por um lado, ela é assustadora, mas eu tenho muita satisfação mesmo, artística e talvez criativa de viver aqui. Outro núcleo é da Ana Teixeira. A Ana Teixeira faz ações no Viaduto do Chá desde 1998, é o primeiro lugar onde ela vai fazer as ações. Eu sempre me interessei pela cidade. Quando eu fiz a minha primeira ação de rua, né, que foi o Troco Sonhos, eu percebi que era por aí meu caminho, sabe? Eu ainda percebi que me interessava muito essa possibilidade de provocar encontros e acontecimentos, pequenos ruídos assim no tecido da cidade, sabe? Minha dissertação de mestrado chama-se Trocas, a arte na rua e a rua na arte. E aí foi quando eu me debrucei sobre o meu trabalho, tentei entender o que acontece com a arte quando ela vai para a rua e o que acontece com a rua quando a arte vai para lá. E certamente acontecem coisas, sabe? E aí outra identidade, né? Esse carrinho aqui que é ainda meu companheiro, ele é um escritório ambulante onde eu decidi fabricar identidades outras e propor para as pessoas na rua uma troca, em troca dela ganhar uma outra identidade que é baseada na nossa identidade aqui, né, do Brasil, o nosso RG, só que sem nome, sem número, sem identificação de gênero, datas, mas com frases. Então o carrinho ele tem 10 frases diferentes em carimbos e eu sempre, quando paro com ele, né, em qualquer lugar da cidade, eu proponho para as pessoas que param para me perguntar o que é isso? E eu falo, olha, eu ofereço uma outra identidade, uma identidade mais ampla do que a que você recebeu desde sempre, né? Então, se você achar que alguma dessas frases te identifica, uma ou mais dessas frases, eu preparo uma identidade para você e em troca você me deixa uma digital sua. E eu coleciono essas digitais em caderninhos e, na verdade, eu tenho assim a coisa mais identitária dessa pessoa, que é a digital dela, mas eu não sei quem ela é. Eu não chego nem a saber o nome das pessoas, sabe? E desde 2003 eu faço essa ação nas ruas e é uma experiência muito boa, sabe? Tem momentos de emoção, tem momentos engraçados, tem momentos de muita troca, na verdade, porque quando a pessoa lê ali as frases, sabe? Amo e não basta, queria menos de mim às vezes, eu não faço sentido,
eu tenho sonhos, eu não tenho certezas, e ela é provocada a pensar quem é ela ali, né? Ou quais daquelas frases podem defini-la, uma ou mais, né? Eu gero um movimento para dentro, sabe, da pessoa que me interessa muito. Porque eu vejo a arte como uma possibilidade de encontros, mas não sempre encontros prazerosos. Podem ser encontros que gerem tensão, que gerem incômodo. Também são encontros mais amplos, não é entre o espectador, que deixa de ser um espectador para ser participador, né? Não é entre ele ou ela e a minha obra, não, sabe? É da pessoa com ela mesma. Eu fiquei muito feliz com essa montagem mesmo, sabe? Acho que essas fotos ampliadas são fotos, né, do começo de 2000, tem ali, né, o meu primeiro enfrentamento com a polícia, sabe? Depois eu fui detida por conta desse trabalho, né? Passei horas na delegacia, porque uma pessoa me chamou a polícia para dizer que eu estava coletando digitais das pessoas para falsificar passaporte, sabe? Então eu achei divertidíssimo e eu me recusava a falar, sabe? Eu sou artista, não, eu falava, eu ofereço identidades. E falava para a polícia, você quer uma identidade? Sabe? E eles me levaram para a delegacia e lá o delegado ficou meio que lendo o Código Penal e falava, eu vou tentar descobrir o que você infringiu aqui, porque xerox não é problema. Por fim ele acabou desistindo, sabe? Mas foi uma experiência bem interessante de perceber que a arte, quando vai para a rua, ela pode ser perigosa, sabe? Os encontros talvez sejam perigosos. Quando eu estou na rua com alguma das minhas ações, eu nunca digo o que é aquilo, ou eu digo apenas o que é aquilo. Eu digo, então, eu ofereço uma outra identidade, ou eu escuto histórias de amor, ou eu troco sonhos por sonhos. E eu não facilito muito para a pessoa, porque eu quero exatamente causar nela uau, o que é isso aqui, sabe? No meio das pessoas vendendo pano de prato, capa para celular, né? Comidas, e no meio de moradores de rua, no meio de todo esse ruído mesmo que já tem no espaço público, o meu interesse é causar um ruído que desestabilize, porque por tanto ruído a gente se anestesia, né? E aquilo vira apenas um lugar de passagem. E exatamente o meu interesse é quebrar a passagem, quebrar a anestesia, sabe? E falar, ei, tem uma coisinha aqui diferente que vai te provocar, né? E eu só fui entender, depois de muito tempo, que desde o começo isso já era um ato político. Oferecer uma escuta no espaço público, principalmente sendo mulher. As histórias de amor, no caso do Escuta Histórias de Amor, elas são secretas, né? Eu tenho esse compromisso desde o começo, sabe? Eu não registro, a pessoa conta a sua história só para mim. Foi uma curadora que disse que as histórias de amor, na verdade, elas estão guardadas no tricô e que as pessoas não contavam as histórias para mim. Eu comecei a fazer o tricô na Alemanha. Quando eu fui ficar 2 meses na Europa, em 2005, eu resolvi levar algum trabalho para fazer em viagem, que isso é outra coisa que eu gosto muito de fazer. Começou na Alemanha, eu comecei a tricotar lá, e a ideia do tricô foi porque nos outros trabalhos eu tinha alguma coisa. No Troco Sonhos eu tinha um bolinho, tinha uma mesa, né, uma mesa dobrável de camelô, no outro Identidade tinha o carrinho. Aí eu falei, pô, mas eu vou sentar numa cadeira e ficar sem fazer nada, assim, esperando, só com a plaquinha, escuto histórias de amor. Aí eu pensei em Penélope, esperando Ulisses, sabe? Na ideia de que eu tricotava enquanto esperava, sabe? E foi isso, é uma coisa simbólica de construir um objeto que guardasse essa memória de tudo que passou por lá, né? E a minha ideia, quando eu fui para outros países como a Alemanha, onde eu não entendia a língua, eu queria escutar histórias sem entender. Queria que as pessoas falassem em línguas que eu não entendesse, mas isso nunca aconteceu. Quando as pessoas percebiam que eu não falava a língua, falavam em inglês. E aí eu entendi também que as pessoas, mais do que serem ouvidas, elas querem ser entendidas, sabe? As histórias precisam ser entendidas. Então isso foi marcante também para mim. E eu nunca consegui escutar uma história sem saber que história era aquela. Mas o foco, na verdade, não é o amor, né? Não são as histórias, é
é mesmo causar esse ruído no espaço e provocar o acontecimento, sabe? E o acontecimento acontece. Sempre fui apaixonada por São Paulo, então eu sempre andei muito por São Paulo e sempre essa vibração da cidade, nossa, sempre foi muito interessante para mim. Eu acho que eu não teria feito todo o trabalho de ações no espaço público se eu continuasse. A cidade pede que você se dê para ela de alguma maneira ou se proteja dela, né? E acho que eu resolvi me dar para a cidade. Não existiria esse trabalho todo de ações no espaço público se não fosse São Paulo. A gente vai perceber em todos esses trabalhos artísticos essa dicotomia entre o anonimato, de você ser mais um na multidão, e a sua presença e a sua identidade. Isso é muito forte no trabalho da Ana, como é forte no trabalho do Rubens Mano. O Rubens Mano ele fez um novo trabalho a partir de uma instalação que ele havia projetado e apresentado para o Arte Cidade em 1994, na qual ele coloca 2 grandes canhões de luz, um de cada lado do viaduto, e as pessoas ao passarem, elas vão ser por um lado iluminadas e tão reconhecidas, e por outro eclipsadas pela sombra e passam para esse anonimato. Dos artistas convidados também nós temos o Cristiano Mascaro, porque como a prefeitura sempre faz essas fotos e esse levantamento de várias áreas da cidade ao longo do tempo, a conformação atual, o Cristiano foi convidado para fazer um ensaio especial sobre o Viaduto do Chá, sobre esse momento atual do viaduto, que talvez não seja dos melhores, pelo estado como se encontra o centro, e também porque ele está sendo privatizado. É um espaço público no momento e no estágio que está sendo privatizado. Então era importante registrar isso. O que eu chamo, eu sou um fotógrafo pedestre. O Éder Chiodeto, um curador de fotografias, ele relatou para uns alunos que falaram assim, olha, o Cristiano, quando perguntaram para ele que equipamento comprar para fotografar, né, para ser fotógrafo, essa coisa toda, disse que ele falou, não, olha, o melhor é você comprar um tênis bem confortável e sair andando por aí, que as coisas vão acontecer. Então não adianta, pode ser um celular, pode ser uma câmera incrível, né, não sei quantos megapixels, essa coisa toda, mas, mal comparando, se eu pegar aqui uma caneta belíssima de ouro, como essas que vieram da Arábia, né, eu não vou escrever melhor por conta disso. Depois que eu entrei na faculdade, descobri a fotografia através do livro do Cartier-Bresson, eu comecei a fotografar constantemente a cidade, né, o centro. E o centro que congrega, né, toda essa população que vem de alguma certa forma ou passear ou trabalhar. Para mim é assim, a grande fonte de inspiração, é isso que me move. E uma primeira foto, realmente, que eu acho que eu fiz aí do Viaduto do Chá, que já representava uma certa fuga da imagem literal. Nunca me atraiu, porque isso é fácil, você regula a câmera e você se afasta e você não está acrescentando nada, você não está fazendo um comentário, um corte de algo banal. A fotografia existe justamente para transformar, né, o real em algo muito mais fantasioso, né, do que a própria realidade. E com fotografia isso tem suas dificuldades, porque a realidade é sua matéria-prima. Uma das primeiras fotos fez parte da primeira exposição que eu fiz, né, sobre São Paulo. E que eu subi no Autumn Palace Hotel, eu subi no último andar e lá de cima eu vi o viaduto quase em planta. E as pessoas caminhando como formiguinhas. E eu estava naquela situação ideal. Já tinha um certo momento mágico ali para mim, esperando. Me firmou e comecei a ter certeza que a cidade era a minha paisagem favorita. Não é uma orquestra que você tem o poder do maestro, de fazer com que as coisas funcionem, né? Que toquem conforme a sua música. E são coisas imprevisíveis. Você não tem aquela batuta que fala, sai da frente, por favor, não sei o que e tal. E vim então ao viaduto, primeira coisa que eu fiz, evidentemente, peguei o equipamento e tal. Né? Bom, tinha um telão enorme, eu nem imaginava, né, que era a Copa do Mundo. Tiraram, mas daí ficaram mais de uma semana lavando o chão, toda a avenida que fizeram do viaduto, do Vale do Engabaú. Eu sei que foi uma batalha, porque depois eu voltei um sábado, pensando que a coisa ia ser mais calma também, mas daí tinha um conjunto tocando, bem debaixo do viaduto. Daí quando eu me aproximei,
Não queria fotografar os músicos, não, mas que eles aparecessem para mostrar que estava acontecendo alguma coisa. Não é dizendo que eu tinha que pedir autorização para a produção do espetáculo. Eu sei que isso faz parte, né? Mas não me atrapalhou tanto, porque a gente se vira. São 4 fotos que eu selecionei daquelas que eu pude fazer, mas sempre com um pouco essa tensão, né? De me chamarem a atenção, né? Que eu estou cometendo, né? Um delito qualquer. Então, certamente, o viaduto do Chá, que está aí, né? Há tantos anos, né? Ele também tenha criado uma alma, se identifique assim com a cidade, né? Que é uma cidade que eu defendo, né? É uma relação, como toda relação amorosa, né? De altos e baixos. Tem horas que você, não digo odeia, né? Mas reclama, né? Do trânsito, da violência, né? E, além disso, né? Ela não pode se comparar com outras cidades do Brasil. Onde você vive, né? A cidade tem que ser interessante. E isso ninguém discute. São Paulo é uma cidade assim que te surpreende, né? A cada momento. Nós temos também o vídeo da Vicky von Poser. Ela faz uma instalação, um vídeo, né, de como é esse viaduto, essa vida no viaduto. E a gente vê a diferença da multidão para hoje, como ele perdeu muito nesse aspecto simbólico. Para finalizar a exposição e contextualizar esses vários momentos, há uma pequena cronologia, só com alguns dados muito pinçados nessa história, para as pessoas entenderem como aquele espaço no qual o viaduto é central foi se modificando, né? De um fundo de quintal, no século XIX, para um grande parque muito organizado, a Europeia, o cartão postal, que é desfeito por causa das avenidas e porque a cidade tem que crescer, então são abertas as avenidas, mas as avenidas também não dão conta, e aí vai ser feito o buraco do Ademar, esse buraco passa a, enfim, sofrer com as enchentes, porque ali é um vale, portanto há um rio embaixo do Anhangabaú, um riacho, e também as reformas atuais, as reformas na planície, né? Na plataforma do vale, que hoje não é mais um vale, ele é plano, tanto na década de 80 como a última reconfiguração que foi inaugurada em 2022. A exposição tem pelo menos 2 importâncias para a cidade. A primeira é pensar esse centro não só como um espaço comercial e que se degrada, né? Olha o que ele foi e olha o que ele é. Então é refletir sobre como a gente pensa e quer uma cidade de São Paulo. Acho que essa é uma importância fundamental. Pensar um espaço que foi tão importante, que foi central, que foi o coração da cidade, né? O cartão postal, o coração da cidade, e como ele foi relegado a um segundo plano, a um lugar no qual as pessoas têm medo de passar. Né? Pensar essa cidade, pensar como ela foi também bonita, agradável, e como esse viaduto possibilitou esse crescimento. Como ele ajudou até mudar o eixo da cidade, né, de leste para oeste. Uma outra questão que eu acho fundamental é que as estruturas urbanas não fazem a cidade. Repito, a gente precisa da interação com o homem, com o ser humano. E esses trabalhos artísticos podem, de fato, levar a gente a pensar outras relações das pessoas com o espaço e entre si.